O sistema não faz mais questão de esconder que há uma corrupção genética sendo posta em prática e o sistema não está escondendo, inclusive, quem está por trás disso. Recentemente nós tivemos essa matéria sendo publicada em um dos maiores jornais do mundo, o New York Post, aonde eles colocam o seguinte: DNA alienígena encontrado dentro de humanos, foi inserido em nossos genes, afirma novo estudo maluco. Esse estudo ele foi publicado pelo Dr. Max Rempel. Ele inclusive forneceu esse estudo para que outros cientistas pudessem revisá-lo, ou seja, ele tem certeza naquilo que ele está falando, né? E o Max Rempel, ele não é um doidinho. Na realidade, ele é formado em biologia, ele é PhD, inclusive possui especialização dentro de outras áreas da biologia. Então ele é um especialista. E ele afirma, inclusive, taxativamente: a humanidade pode estar passando por uma transformação genética. E não só isso, dentro desse estudo dele, ele coloca que já existem seres humanos híbridos, ou seja, seres humanos que não são apenas humanos mais, que possuem um DNA estranho, que tornam essas pessoas em uma nova espécie, um novo ser, uma outra coisa. É uma coisa diferente daquilo que o Criador projetou. Nesse estudo, ele utilizou de bancos de dados de DNA diferentes, né? Existe uma empresa que realiza testes genéticos para pessoas. Então, vamos dizer que você queira saber quais são as suas ascendências, né? Qual é a sua origem, de onde você veio, né? Qual é o povo que deu origem à sua família. Então, você envia o seu DNA para uma empresa que é 23andMe, alguma coisa, né? Vou colocar aqui o nome da empresa para você, você envia o seu DNA e eles vão te falar: olha, você tem 57% de judeu, sei lá, 3% de africano, não sei quantos por cento de europeu. Eles vão traquear o teu DNA, vão analisar o teu DNA e saber as suas origens. Só que esse DNA fica dentro do banco de dados da empresa e a empresa utiliza para outros fins também. E ele, né, teve acesso a esse banco de dados, teve acesso a outros bancos de dados, fez estudos e o que ele viu foi que em vários DNAs de pessoas diferentes, de locais diferentes do mundo, você vai ter ali sequências que são completamente estranhas, que são extraterrestres, que são inexplicáveis, que as pessoas não poderiam ter pego nem do seu pai nem da sua mãe, coisas estranhas. E ele fala taxativamente que isso foi inserido em nossos genes, né? E que nós estamos passando por uma transformação genética. É exatamente aquilo que nós estamos falando aqui no canal. Inclusive, há alguns vídeos atrás eu trouxe para você as declarações do Dr. Wilfredo Stokes. Se você acompanha aqui, maratona os vídeos, você se lembra do que eu estou falando, né? O Dr. Wilfredo Stokes é um médico que se põe contra o sistema e vem analisando os efeitos dos experimentos. Ele vem coletando, né, dados genéticos, vem pegando sangue, vem pegando material genético de várias pessoas. E ele mostrou, inclusive, dentro de um dos estudos recentes dele, dentro de uma das microscopias que ele fez, né, que ele encontrou no material genético de muitas pessoas grafeno, nanorobôs, mas ele encontrou coisas também estranhas que ele não consegue explicar. Né, coisas extraterrestres, organismos vivos aí que, enfim, ele nunca ouviu falar e que a ciência não tem nenhum conhecimento. Então é basicamente uma grande operação satânica que está acontecendo. Quando ele coloca alienígena, né, aqui, é de fato a realidade, né? São seres não humanos que estão conduzindo essa corrupção genética. E isso é profético, a própria Bíblia vai nos dizer, né? Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, nos tempos de Noé, a corrupção genética tomava conta da terra. E hoje várias culturas falam a respeito dessa corrupção genética como se fosse lenda, né? E vários sinais dessa corrupção genética foram deixados aí, e a gente consegue enxergar, só que o sistema treina a grande massa para que a grande massa não entenda esses sinais. Por exemplo, nós temos esse aqui que é o grande fêmur da Patagônia que foi encontrado, né? Basicamente o fêmur é o maior osso que nós temos no corpo humano, né? É o osso da coxa. E eles encontraram na região da Patagônia um fêmur maior que um ser humano. Pois é. E eles atribuíram esse fêmur, adivinha a quê? A dinossauros, é claro.
né? É muito conveniente. Então eles criam várias e várias teorias, inclusive para poder enganar as pessoas, para poder maquiar os sinais daquilo que aconteceu no mundo antigo. Isso, com toda certeza, não é fêmur de dinossauro, coisa nenhuma. Na realidade, isso é o que a Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 6, né? Inclusive eu já fiz um estudo falando sobre Néfilins recentemente. Eu li todo esse texto aqui com você, expliquei tintim por tintim, inclusive entramos no hebraico, né? Mas para que seja aqui de maneira muito dinâmica, Gênesis 6:4. Havia gigantes naqueles dias na terra, e também depois, gigantes, tá? A Bíblia fala taxativamente isso, né? Quando os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens e dela geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, muitos dos quais hoje nós entendemos como sendo lendas, né, como Gilgamesh, Hércules e outros. E a Bíblia vai nos dizer que a terra estava corrompida, toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra, até mesmo a carne dos animais, não só dos seres humanos, né? Destruirei o homem que criei da face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de ter os feito, né? Então, nós somos treinados a acreditar que o Criador ele se irou com a humanidade pelo pecado, mas por que ele teria se irado com o resto da natureza, com os animais, com os répteis, com as aves do céu? Por que ele teria se arrependido de ter feito as aves, né, os animais? Quais seriam o pecado desses animais? Né? O que aconteceu foi, de fato, que a terra estava corrompida, e essa corrupção, assim como foi nos dias de Noé, acontecerá agora. E o sistema está nos apresentando isso. Né? Isso é, de fato, o processo da marca da besta. Como eu venho colocando para vocês aqui, a minha leitura é que a marca da besta ela se manifesta através da corrupção do código da vida, que é o nosso DNA. É, de fato, uma grande ciência satânica que está sendo posta em prática, inclusive, né, com a desculpa de curar as pessoas. Então, os gigantes existiram no passado, a Bíblia fala a respeito deles, não só de gigantes, também de seres de outras características, né, bestiais, completamente diferentes da obra da criação. E você tem vários sinais de que estes seres estiveram aqui no mundo antigo. Né? Você tem, por exemplo, essas escadas gigantescas no Peru. Veja a proporção das pessoas para a escada. E do lado você tem até escada para seres humanos normais. Né? Lembre-se dessa imagem aqui, ó, desse fêmur gigante. Né? Olha isso aqui, escadas gigantes. Né? Você tem também construções inexplicáveis, como as próprias pirâmides do Egito, né, que hoje é um dos grandes mistérios da humanidade, porque você tem esses gigantescos blocos aqui, que foram usados para construir as pirâmides, que pesam toneladas e toneladas, para lá de 20 toneladas, né, um só. Então veja, isso aqui seria impossível de ser feito por seres humanos normais, e não só esses blocos foram empilhados aqui, né, inclusive com outras questões complexas envolvendo matemática, envolvendo astros, etc. O que demonstra que, de fato, os anjos caídos estiveram por trás disso tudo. Mas você tem também esses blocos sendo pegos, né, sendo trazidos de quilômetros e quilômetros para as áreas das pirâmides, para a área das pirâmides. Então, de fato, isso aqui é inexplicável. E a única coisa que explica, né, é os gigantes. A corrupção genética. Os sinais de que isso aconteceu estão em toda a história, só que nós fomos treinados a não enxergar. E essa mesma corrupção está acontecendo agora. Aqui no canal eu estou mostrando para você várias provas disso, e a gente vai continuar mostrando para que você tenha consciência do que está sendo posto agora em prática na humanidade. Há uma grande armadilha satânica. Eles querem corromper o seu DNA. E uma nova crise vem aí. Tá? Uma nova crise vem aí para que as pessoas caiam em mais experimentos. E veja, saindo do tema DNA e indo para o tema alienígena, isso aqui também é uma propaganda em prol dos aliens, né? Não é a única que está acontecendo em 2025. Nós temos, por exemplo, essa declaração que você vai ver desse representante dos Estados Unidos. Ele é um deputado que está chefiando aí toda uma questão envolvendo objetos voadores não identificados, né? E ele deu uma declaração muito forte recentemente que eu vou dividir com você. A gente vai falar um pouco também sobre o Trace Atlas, né? Você recebeu informações que sugerem que talvez existam bases alienígenas em águas profundas agora no fundo do oceano neste planeta. Isso é preciso? Eu diria que isso é bastante preciso.
Pode entrar em mais detalhes? Há quanto tempo eles estão aqui? Onde estão? Bem, eu estou extrapolando tudo isso com o meu vernáculo do leste do Tennessee. Então, temos cinco ou seis áreas de águas profundas dos nossos oceanos. Na verdade, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre essas áreas. E essas são áreas onde temos uma alta frequência de avistamentos de OVNIs ou UAPs. O pessoal da Marinha me disse em um nível bem alto que eles realmente rastrearam essas coisas. Agora temos coisas que podem ir debaixo d'água, provavelmente 30, 40 milhas por hora, talvez algo um pouco mais rápido que os chineses ainda não roubaram de nós, e rastreamos coisas do tamanho de um campo de futebol indo a 200 milhas por hora. Então, há toda uma propaganda de alienígenas acontecendo agora em nossos tempos, isso não é à toa. Há quantos anos eu venho falando para você sobre isso aqui, ó? Externalização da hierarquia. Há muitos e muitos anos aqui no canal Matrix Mundial, talvez foi o único canal onde você ouviu falar disso em língua portuguesa. Externalização da hierarquia. O que é isso, Lucas? Por volta de 1939 e 1945, durante o período da Segunda Guerra Mundial, uma das maiores ocultistas de todos os tempos, uma das mães do movimento da Nova Era, Alice Bailey, ela traz uma mensagem que ela recebeu de demônios, de que 100 anos após, aproximadamente, por volta de 2025, aconteceria um evento chamado externalização da hierarquia, aonde entidades espirituais se manifestariam fisicamente ao mundo. Começaria esse processo. Então é justamente por isso que nós estamos agora passando por isso. Nós estamos aí ouvindo tanto falar sobre alienígenas, alienígena interferindo no DNA humano, sonda alienígena no caso, ou nave alienígena, o 3 Atlas, vem dividindo a comunidade científica, vem trazendo várias e várias incógnitas. Um cometa que não possui nenhuma característica de cometa, que possui características muito estranhas, que inclusive trazem aí a compreensão de que há uma inteligência por trás disso, que há tecnologia por trás disso. Então é realmente muito estranho. E nós fomos treinados para isso por muito tempo. Os filmes, clipes musicais, eu vou trazer para você alguns exemplos disso. Veja só, um clipe trazido não faz muito tempo pelo Black Eyed Peas, junto com a cantora Shakira, aonde eles trazem uma música chamada Don't You Worry, ou seja, não se preocupe, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar ok. Enquanto isso, enquanto eles vão falando que tudo vai ficar bem, uma nave alienígena vem, abduz pessoas, aparece no meio de uma cidade, enfim. Eles estão fazendo propaganda de aliens aqui, uma propaganda luciferiana. E aliens, meus amados, são demônios. É um disfarce que os demônios estão utilizando no nosso tempo moderno para poder se manifestar, para que não recebam nenhum tipo de rejeição. Na realidade, esse é um disfarce muito bom para eles, porque muitos esperam por isso, muitos estão fascinados com esse tema. Existem movimentos espiritualistas aí ligados à Nova Era, que falam sobre transição planetária, etc e tal, Nova Era de Aquário, que estão ansiosamente cobrindo o 3 Atlas, falando a respeito disso, falando que isso é uma coisa boa, que os mesmos deuses do passado irão se manifestar agora, que eles irão levar a humanidade a um novo processo de evolução. É justamente o que diz Alice Bailey. Alice Bailey, quando vai falar a respeito do processo de externalização da hierarquia, ela vai falar que esses seres eles vão trazer uma transição para a humanidade. Eles vão nos ajudar a evoluir espiritualmente, tecnologicamente. Então, o que muitos movimentos da Nova Era vêm pregando, e para milhões de pessoas, esses movimentos já cooptaram milhões de pessoas em todo o mundo, no Brasil e no mundo, eu venho acompanhando isso, as mensagens deles. Meus amados, é a mesma coisa que os ocultistas, os satanistas, há mais de um século vem colocando. E não à toa Alice Bailey recebeu essa mensagem durante o período da Segunda Guerra Mundial, durante um período onde estava acontecendo um grande derramamento de sangue, um sacrifício humano real. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial foram sacrifícios humanos, assim como outras guerras que aconteceram. Nessas guerras, inclusive mais recentes, você tem a participação dos Rockefellers nos dois lados da guerra. Por que você acha que eles financiaram os dois lados da guerra? Eles queriam sangue. Eles não estavam importando quem vai vencer, quem vai perder. Fora outras assinaturas ritualísticas que você tem, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o momento, se eu não me engano, que acaba a Segunda Guerra Mundial.
É um momento que tem um código cabalístico ali, né, as datas, etc. Então, nós estamos aí sendo bombardeados dessas mensagens há muito tempo, por filmes, por músicas. O sistema vem trazendo essa mensagem de extraterrestres. Não é um acidente. Não é à toa. É preparação. Inclusive, tem essa música da Katy Perry, né? De ET, ou seja, extraterrestrial, né? Você tem também essa propaganda que foi recentemente trazida no maior evento esportivo dos Estados Unidos, que é o Super Bowl. Para eles é como se fosse a Copa do Mundo, né, onde eles apresentam extraterrestres se manifestando para a humanidade. Então, nada disso, meus amados, é por acaso. E falando de propagandas em prol dos anjos caídos, dos extraterrestres, eu não poderia deixar de mostrar essa daqui, né? Um e-mail que foi vazado pelo Wikileaks. Você sabe, houve a crise do Wikileaks, né, onde vários e-mails foram vazados por esse site aqui de personalidades famosas, presidentes, primeiros ministros, né, personalidades importantes dentro de vários estados do mundo, com coisas estranhas, segredos sexuais, questões ritualísticas, e houve esse, falando sobre extraterrestres. Então esse e-mail aqui, ele foi mandado por Edgar Mitchell, que foi astronauta, né, da NASA, e o Edgar Mitchell é dito como um dos homens que pisou na Lua, né, no projeto Apollo, se eu não me engano, na missão Apollo. E basicamente, dentro de tudo que o Edgar Mitchell viu, né, tanto na Lua quanto nos arquivos da NASA, os conhecimentos que ele teve, ele defendeu até a morte que extraterrestres eram reais, né? Então não era um doidinho qualquer, não era um agente do sistema trazendo essa mensagem. E ele envia esse e-mail, que foi vazado no Wikileaks, para John Podesta, que na época era chefe de gabinete da Casa Branca. Ou seja, era o braço direito do presidente, né, na época. E nesse e-mail ele fala o seguinte, tá? Veja só. Caro John, como a corrida pela guerra espacial está aquecendo, achei que você deveria estar ciente de vários fatores ao agendar nossa conversa pelo Skype. Então, o Edgar Mitchell tinha uma reunião pelo Skype marcada com o John Podesta. E ele envia esse e-mail. Lembre-se, nossas IETs não violentas do universo contíguo estão ajudando a trazer energia do ponto zero para a Terra. Elas não tolerarão nenhuma forma de violência militar na Terra ou no espaço. Então, veja só. O que são essas nossas IETs? Vamos pegar aqui no inglês, tá? Para que você veja. O termo usado em inglês é ETI, tá? Quando a gente coloca aqui no Google, ETI significa, stand for Extraterrestrial Intelligence. Ou seja, ETI significa inteligência extraterrestre. E aqui eles falam, né, que se refere à hipotética vida, formas de vida que não são da Terra. Então, basicamente, o que o astronauta, né, o Edgar Mitchell, está falando para o John Podesta nesse e-mail? Ele está dizendo que os extraterrestres não violentos, que estão aqui no nosso espaço, que entram em contato com a humanidade, que estão inclusive nos ajudando a trazer a energia do ponto zero para a Terra, né? É dito que os extraterrestres não tolerarão nenhuma forma de violência militar na Terra ou no espaço. Então, veja, há toda uma propaganda em prol de extraterrestres. É lógico que esses e-mails não vazaram por acaso, são propagandas em prol desses seres, né? E essa é toda a verdade. Nós estamos em vias de um grande engano. Um engano que inclusive já foi descrito na Escritura Sagrada. A grande operação do erro. E meus amados, muitos não estarão preparados para isso. E nós estaremos aqui sempre falando a respeito desse assunto porque ele é extremamente importante. Meus irmãos, muito importante, antes de encerrarmos mais esse vídeo, eu trago aqui os nomes
das pessoas que apoiam o nosso trabalho, é graças a elas que nós podemos executar todo o trabalho do Matrix Mundial, com as pesquisas, com as edições, com todo o conteúdo que nós lançamos aqui, trazendo informações importantes e exclusivas, ok? Todo esse trabalho existe graças a cada um de vocês que nos apoia todos os meses, ok? Nós temos aqui então contribuidores fiéis nessa lista, temos também, né, pessoas que trazem grandes contribuições, então independentemente de qualquer coisa, seu nome estando nessa lista, você está nos ajudando a seguir adiante, você está ajudando este projeto, então agradeço a você por isso, que o Criador abençoe você, sua casa e sua família. E se você também, que está aí do outro lado da tela, quer contribuir para este trabalho, acredita que é necessário que a gente continue, então eu vou deixar para você aqui a nossa chave Pix para que você possa contribuir para esta missão. E também existem outros métodos na descrição junto com a chave Pix, que também estará na descrição, que você pode utilizar para poder contribuir para este trabalho mesmo estando fora do Brasil, como o nosso link no PayPal, por exemplo, tá? Então, meu muito obrigado a você, conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Eterno permitir.